Como começar ou até como voltar a criar quando nada do que você faz parece bom o suficiente, parece original o suficiente? Eu percebi que eu estava deixando muito na mão do outro, na ideia do julgamento do outro, a decisão de se eu ia criar ou não. Sabe quando a gente fica se comparando e pensando que ai, tal pessoa vai falar isso, fulano vai rir de mim, vai tirar sarro, fazer piada, enfim. Durante um exercício ali de escrita que eu costumo fazer num caderno com pensamentos, enfim, eu comecei a querer mudar um pouco a forma de ver isso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a olhar e a pensar se aquilo que eu estava focando não era muito no campo racional, ao invés de tentar focar naquilo que eu sinto, naquilo que me faz bem. Então, a ideia, só para você poder encaixar aí também dentro dos seus processos, se esse for um processo pelo qual você esteja passando. Se você fica se perguntando muito o que os outros vão pensar se eu fizer isso, a pergunta que eu substituí no lugar dessa foi como eu me sinto quando eu faço isso. Quando eu crio as coisas que eu gosto, aquilo que me dá vontade, aquilo que me brilha os olhos. E quando eu mudei, né, quando na verdade eu escrevi, eu coloquei no papel e eu comecei a perceber essa mudança que eu tirava desse sentimento de paralisia, de se eu criar o que os outros vão pensar, e mudando para essa visão mais de futuro já realizado, né? Porque quando você fala como eu me sinto quando eu crio, você já se coloca nesse papel de criação, você já está se enxergando criando. Então, tenta comparar essa sensação dentro de você, nesse campo mesmo da sensação, do sentimento. E se faz essa pergunta, né, de como eu me sinto quando eu crio, quando eu escrevo, quando eu desenho, quando eu, enfim, gravo. E até, por exemplo, esse vídeo, né, a minha vontade, o meu impulso de escrever esse vídeo, ele não é de hoje, ele já é de muito tempo, mas eu acho que enfrentar a folha em branco, né, para escrever todas essas ideias, enfrentar agora a câmera, só foi um pouco mais fácil porque eu tô muito mais focada nessa sensação. Eu tô com muito mais direção interna vindo daquilo que eu sinto, que é uma coisa boa quando eu falo sobre criatividade, quando eu divido com você sobre os meus pensamentos, sobre os meus bloqueios também. Então, o impulso, o desejo de criar, ele já é uma seta de onde talvez você tenha que focar. E eu acredito muito que quando a gente também entende a diferença, né, entre putz, quanta energia vital, quanta energia criativa que existe em mim, eu tô direcionando e eu tô gastando quando eu foco mais naquilo que os outros vão pensar. Nessa ideia de, ai, né, o que vão dizer? E como eu poderia estar usando essa energia, redirecionando essa energia para as coisas que me fazem bem, para realizar, né? É uma energia de impulso, de desejo. E eu entendo super se não é uma memória tão ativa, tão vívida em você, essas sensações e esses impulsos criativos, porque é preciso prática. Não tem jeito, como quase tudo na vida, é preciso que a gente coloque em movimento, que a gente pratique, que a gente cria essa memória muscular, eu até diria, né, das nossas mãos criarem junto de essa força de vontade de fazer mesmo quando existe resistência interna. Então, a minha proposta é a de você focar nessa energia
Mesmo que você tenha, sei lá, só uma memória de uma aula que você fez que foi muito legal, de um momento em que você ficou ali focada desenhando, e é mais nessa sensação do durante, do que no resultado final, do que nos comentários que vêm, ou até, tipo, você não precisa compartilhar com ninguém o que você está criando, nem durante, nem depois, a não ser que você queira, a não ser que também venha o impulso de compartilhar isso em algum momento. Então, são etapas, são pequenos passos, e eu acho que o primeiro passo é esse, é quebrar essa resistência da ideia do julgamento, dessas vozes sabotadoras. E se hoje eu tô falando aqui, né, se eu tô postando, dividindo esse vídeo, é porque eu enfrentei alguns bons monstros dentro de mim, mas é porque eu acredito muito, eu sinto que é uma missão minha de verdade, falar em voz alta sobre os meus monstros, sobre as minhas vozes sabotadoras, para quem sabe te ajudar também a trabalhar os seus. Eu acho que o primeiro sentimento que a gente tem que ter é o de acolher. Acolher as vozes sabotadoras, acolher as sensações que chegam quando a gente pensa que não somos bons o suficientes, que aquilo que a gente faz não é original, legal, é bonito visualmente, muitas aspas no bonito, mas acolher é a primeira ação que a gente pode fazer para transformar um sentimento. Então você recebe tudo aquilo que você sente sem tentando, né, não julgar tanto, para aí sim poder conversar com essas vozes, conversar com esses monstros e quem sabe diminuir um pouquinho o volume, tudo isso para tentar te tirar dessa paralisia, dessa sensação de estagnação e poder te colocar em movimento, no movimento de criar, porque eu acredito muito que a arte é uma baita de uma ferramenta para a gente se conhecer, para a gente se entender e até para sermos seres humanos melhores. Porque quando a gente está trabalhando as nossas sensações, quando a gente está se expressando, a gente está colocando o melhor da gente para fora, né? Tentando se entender, tentando entender os nós de dentro e transformando eles no físico. Então, se agarra nisso, se agarra nas sensações boas, nos comentários que sejam, né, que bons que já vieram sobre uma coisa que você faz, que você gosta, que você faz, não só porque alguém falou, mas porque você se sentiu bem fazendo e junto disso alguém falou sobre esse algo que você cria. E se não tiver memórias recentes, tá tudo bem, acolhe essa sensação, mas eu te convido a tentar limpar um pouco, porque na verdade, limpar um pouco que eu digo aqui é a mente, mas limpar essas memórias que talvez estejam poluindo, porque é assim, né, gente? É a vida, é uma cobrança eterna das coisas que nos cercam, mas o meu convite tenta resgatar aquela memória de criança mesmo, da sua infância, de quando você deitava no chão da sala com os lápis de cor espalhados, quando você escrevia no seu diário, ou quando você pintava um desenho com toda a força e você não estava ligando para o que iam falar. Na verdade, você pegava aquilo quando você terminava e você exibia orgulhosíssimo aquilo que você tinha feito. E calma, não precisa fazer isso agora, não precisa exibir para todo mundo ver o que você está criando, mas entra nessa energia de criar que nem quando criança, não pensando muito sobre o resultado final ou o que aquilo vai te trazer de volta. Não é sobre o que vai te trazer de volta, é o que te faz sentir na hora que você faz. Esse é o meu convite, essa é a minha reflexão de hoje. Essa sou eu também conversando com os meus monstros e tentando focar a energia, direcionar a minha energia para aquilo que eu me sinto bem fazendo. Então, eu espero que tenha ressoado de uma forma positiva por aí e se te colocar em movimento, ou mesmo se também não te colocar, mas te fizer sentir coisas e você quiser compartilhar comigo, conta aí para eu não ficar conversando aqui sozinha. É sempre uma troca, isso daqui é sempre um convite à reflexão e a novos diálogos, tá bom? Por hoje é isso, eu te vejo no próximo vídeo.
Tchau, tchau.